No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Prefeito licenciado de Goiânia, Amadito Vilela, do MDB, morre vítima da Covid-19 após 2 meses e meio de internação em São Paulo. Dom Eusébio Scheid, arcebispo emérito do Rio, é mais uma vítima da doença que já matou mais de 205 mil brasileiros. Presidente Jair Bolsonaro teme desgaste político com fechamento de agências do Banco do Brasil no ano pré-eleitoral e cogita a troca do presidente da instituição, André Brandão. Câmara dos Estados Unidos aprova segundo pedido de impeachment contra o presidente Donald Trump, mas ele deve seguir no posto até o fim do mandato na próxima quarta-feira. Essas e outras notícias na edição desta quinta-feira, 14 de janeiro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A atuação irresponsável do governo federal em relação à Covid-19, algo que nós denunciamos quase que diariamente aqui no Faixa Livre, tem provocado uma série de manifestações. A imunização no mundo foi iniciada há mais de um mês e nós, que somos o segundo país com o maior número de óbitos pela doença, seguimos aguardando uma postura incisiva da gestão Bolsonaro na intenção de liderar esse processo. A administração acéfala do Ministério da Saúde, sob comando de um general, o senhor Eduardo Pazuello, disse que as doses das vacinas começarão a ser aplicadas no dia D e na hora H. Eu gostaria de ler para vocês o desabafo da jornalista Tereza Garcia, expresso em forma de uma carta endereçada ao titular da pasta da saúde. Diz o texto: Caro senhor ministro da Saúde, o senhor tem razão. Não temos pressa em nos vacinar. Para que tanta angústia? Para que tanta agonia? Afinal, morrem em média 1.000 pessoas por dia de Covid no Brasil. Numa população tão grande, o senhor deve pensar que é pouca gente, certo? Talvez alguém se lembre de um caso específico do imenso amor de alguém, do pai e da mãe que eram o eixo da família, do filho que tecia o futuro, mas quem se importa? Acho curioso quando o senhor e seus seguidores exaltam o número de brasileiros curados da Covid. Deve dar em vocês uma sensação boa, como se a cura de uns pudesse abafar, abortar, sufocar e exterminar o flagelo das mortes desgovernadas. Senhor ministro, não temos pressa também em nos protegermos. Acordamos todos os dias bem dispostos e nos alegra escolher uma máscara que combine com nossa roupa colorida. Covid é fashion, né? E vamos para a rua despreocupados. Se nos contaminarmos, contaremos com a sorte. O senhor já teve Covid, foi tranquilo, né? É bem verdade que se o senhor tivesse exercido o cargo para o qual não está à altura, já estaríamos sendo vacinados. Não sei se o senhor sabe, mas o Brasil é um dos poucos países do mundo com capilaridade para vacinar milhares de pessoas num único dia. Poderíamos ser o exemplo do planeta. Nos tornamos o pária. É certo, senhor ministro, que tudo isso dá trabalho. Exige o uso de uma palavrinha que começa com P, planejamento. Exige a capacidade de enxergar meses à frente, de liderança, de encomendar agulhas e seringas, de se articular com governadores, de tomar iniciativas, de abdicar da arrogância do cargo e de tomar decisões estratégicas. Mas para que pressa?
Pra que essa comoção desmedida com 200 mil mortes, com essa posição desconfortável do Brasil ser o segundo país com maior número de vidas perdidas? E essa mídia exagerada que nos informa sobre médicos exaustos e covas coletivas abertas para despejar corpos sem despedidas? Senhor ministro, não precisa acelerar o Plano Nacional de Vacinação. O senhor explicou direitinho. Ele será no dia D, na hora H. Só fico aqui pensando se o dia D é de desonra, desprezo, descaso, desconsideração ou desvario. E se o H é de humilhação extrema a que o senhor nos submete todos os dias? Mas não temos pressa, senhor ministro. Aliás, enquanto apequenado aguardamos, escolho a letra A para o senhor. A de amesquinhado, a de abjeto. Ministro Pazuello, o senhor e seu presidente não passam da primeira letra do alfabeto. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia! Bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes do nosso querido Faixa Livre. É um prazer estar de novo aqui com vocês. Cid, eu quero te agradecer por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre, te desejar também um feliz ano novo nessa que é a primeira entrevista nossa em 2021, com muita saúde e muitas conquistas, e que nós possamos superar todo esse momento difícil que o Brasil atravessa. Cid, muda o ano, mas a situação do nosso país segue se agravando. A pandemia do novo coronavírus voltou a matar 1.000 pessoas por dia no Brasil. Outras tantas correm risco de morte por não terem dinheiro para comprar comida, já que o auxílio emergencial foi encerrado em dezembro e o governo federal decidiu não renová-lo. Para piorar, temos o anúncio do fechamento das fábricas da Ford no Brasil, agravando o cenário de desindustrialização da nossa economia e levando à demissão mais de 5.000 trabalhadores. Como é que você tem visto esse início de 2021 no nosso país, Cid? Parece que a esperança de um ano melhor foi por água abaixo, já nos primeiros dias, hein? Bom, você pergunta pelo início do ano. A pandemia volta a crescer e o número de vítimas aumenta, chegando aos pontos mais altos desde o início desse processo.
efetivamente, este governo que nós temos é um governo que tem características genocidas. A falta de providências para enfrentar esse problema é uma coisa gritante. A incapacidade do governo e, mais do que isso, o seu comportamento criminoso ao fazer propaganda contra a vacina, ao não seguir medidas essenciais recomendadas por todas as instituições nacionais e internacionais que cuidam da área de saúde, da área sanitária, é algo realmente criminoso. Isso fez, inclusive, com que a ABI ela pedisse o impeachment do ministro Pazuello. Ele, como sabe, é um general cuja especialidade é logística, embora ele não tenha conseguido comprar seringas para vacinação, mas esse general ministro, que não tem nenhuma qualificação na área de saúde, ele pode também sofrer impeachment. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, impeachment não é só para governador, presidente e prefeito. Pode ser pedido impeachment para ministro. E a ABI fez isso já em relação ao Pazuello. Vamos ver se o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dá encaminhamento a esse pedido de impeachment. Não que ele vai decidir o impeachment, ele vai começar o processo permitindo que os parlamentares decidam a respeito do assunto. E eu aproveito para lembrar que já há 56 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. E o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, engavetou todos eles. Vamos ver se, em relação ao Pazuello, o Rodrigo Maia tem um comportamento um pouco mais ativo. Ele que nos últimos dias, talvez por conta da disputa pela sucessão na presidência da Câmara, ele tenha subido o tom nas críticas ao Bolsonaro. Mas, enfim, vamos ver, vamos esperar. O fato é que a situação da pandemia piorou. Essa segunda leva é mais forte, é mais pesada, e o país está inteiramente despreparado, enquanto vários outros países no mundo e até na América Latina já começaram a vacinação, têm índices muito mais baixos de contaminação e de letalidade do que tem o Brasil. Aqui nós estamos à deriva. Não temos governo, e quando o governo se manifesta é para pior. É para dizer que a vacina é uma bobagem, que a pandemia é uma gripezinha e que essa coisa de usar máscara é coisa de maricas. Enfim, é algo absolutamente inacreditável. Contando isso para pessoas estrangeiras, ou essas notícias, quando chegam no exterior, são motivo de pilhéria, de brincadeira ou de espanto em relação ao Brasil. Aí você lembra também a questão do fechamento das fábricas da Ford, da montadora, agravando o cenário de desindustrialização da economia e levando, em termos imediatos, à demissão de 5 mil trabalhadores. Olha, esse processo de desindustrialização não começou de agora, não é de agora. Ele é anterior, ele tem vindo já nos governos anteriores, já estava acontecendo, e é algo gravíssimo, né? A gente já está com um índice de desemprego recorde, nunca tinha havido tanto desemprego no país como agora, enquanto aquele palhaço que ocupa o Ministério da Economia diz que a situação está muito boa, que está melhorando, só chega notícia ruim. Realmente, esse cidadão parece aquela história da Poliana, aquela personagem que via sempre a situação maravilhosa, embora ela estivesse ruim. Enfim, estamos mal parados, não temos governo, ou quando temos é para pior, mas, enfim, é preciso resistir. É preciso resistir porque esse país não é do Bolsonaro e do Pazuello, esse país é dos brasileiros e depende de nós mudar essa situação. Esse encerramento da produção de veículos da Ford aqui no país depois de mais de um século, Cid. A montadora chegou ao Brasil em 1919. Te surpreendeu? Dentre os motivos alegados pela empresa está o chamado custo Brasil.
Eles dizem que a nossa carga tributária é altíssima e, com as perdas provocadas pela pandemia, ficou inviável produzir automóveis por aqui. Já o presidente Jair Bolsonaro declarou que o motivo real seria outro: a falta de subsídios do governo para a montadora. O curioso é que a Ford sai do Brasil, mas permanece com suas fábricas na Argentina e no Uruguai. De quem é a responsabilidade em uma situação como essa, Cid? Olha, é possível que a Ford tenha pedido mais subsídios para continuar aqui no Brasil. Isso eles fazem sempre, entende? E geralmente o governo federal dá esses subsídios. Não só o federal, os governos estaduais e municipais também. Então, se isso aconteceu agora, que a Ford pediu ao governo federal mais vantagens, mais corte de impostos, mais estímulos econômicos para ficar, e em não tendo recebido essas vantagens resolveu sair, não dá para saber. O fato é o seguinte: é um absurdo, é uma mentira dizer que a nossa carga tributária é altíssima para as empresas. Não é. Ela é mais baixa do que na maioria dos países. Aliás, um dos pontos que um governo sensível à situação social teria que fazer era uma reforma tributária, reforma dos impostos, dos tributos, etc. Porque no Brasil essa situação dos tributos e dos impostos é para favorecer os ricos e quem já tem muito dinheiro. Para que você tenha uma ideia, é bom que o nosso ouvinte saiba que, por exemplo, você paga, se tiver um Fusquinha, você paga o IPVA, imposto sobre veículos automotores. O Fusquinha, um carro, é um veículo automotor. Se você tiver um jatinho, um helicóptero ou uma lancha, você não paga, embora aviões e barcos sejam veículos automotores. Você é isento disso. Se você for um empresário, você não recebe salário da sua empresa. Você recebe participação em lucros da empresa e chamados dividendos. Pois bem, tem 2 países no mundo que não taxam lucros e dividendos. O Brasil é um deles. Então, numa empresa qualquer, o patrão ele é isento de taxação sobre seus ganhos, enquanto todos os seus funcionários pagam imposto. Quer dizer, é um escândalo a situação de impostos no Brasil. É verdadeiramente escandalosa. Um cidadão que ganha de classe média, ele ganha tanto quanto o topo da tabela. Enfim, quem ganha R$4.000 paga a mesma coisa de imposto, 27,5%, do que quem ganha R$100.000. Isso é razoável? Quer dizer, eu morei parte da minha vida no exterior, morei na Suécia, inclusive, onde os serviços sociais funcionam muito bem. Agora, funcionam muito bem porque os impostos são cobrados de quem tem dinheiro. Entende? No caso do Brasil, uma proposta já aprovada, que está na Constituição, que é o imposto sobre grandes fortunas. Quer dizer, aqueles caras supermilionários, esses caras pagarem um imposto especial, entende? Já que são supermilionários. No Brasil, embora esteja na Constituição, isso não é aplicado, porque alguém inventou que precisava ser regulamentada esse dispositivo legal teria que ser regulamentado. E nunca é regulamentado. Então não há imposto sobre grandes fortunas. Que, por sinal, esse imposto foi aprovado recentemente na Argentina. Enfim, nós estamos dessa forma. Agora, quando os empresários, os burgueses, vêm falar de carga tributária altíssima para quem, cara pálida? Essa carga é altíssima para o assalariado, entende? Que a gente paga, inclusive, um imposto altamente regressivo, enfim, é algo absolutamente injusto. Tem que meter a mão nisso. Agora, para meter a mão nisso, isso passa pelo Congresso, que tem em sua ampla maioria representantes dos poderosos, dos ricos. Mas não caiam nessa conversa de que o burguês paga muito imposto no Brasil. Não é verdade. Nossa carga tributária é alta para a classe média e para o trabalhador mais especializado. Para empresário, a carga não é alta.
Cid, eu também gostaria de tratar com você daquele episódio envolvendo a ameaça de abertura de inquérito na Polícia Federal por parte do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, contra os jornalistas Rui Castro e Ricardo Noblat, por opiniões que eles emitiram. O Rui Castro publicou na sua coluna que a saída para Donald Trump entrar para a história seria se matando e que Bolsonaro deveria imitá-lo. O Noblat acabou compartilhando esse texto em suas redes sociais. É mais um caso de tentativa de criminalização da atividade jornalística, Cid, por parte do governo federal. Como é que você analisa esse episódio e o que a ABI fez ou fará em relação a ele, além de uma nota que vocês lançaram essa semana? Olha, isso é um negócio surrealista. Os jornalistas, quando escrevem que o Donald Trump, por exemplo, deveria entrar para a história se matando, que o Bolsonaro deveria imitá-lo, isso é força de expressão, isso não é indução ao suicídio, como esse cidadão que ocupa o Ministério da Justiça, André Mendonça, disse. E me chama a atenção quando ele diz que quer investigar esse artigo do Rui Castro, que foi depois reproduzido pelo Ricardo Noblat, que não há nada para investigar, não, ministro. Está escrito aí, não tem nada por baixo do pano, não tem nada. Quer dizer, foi escrito sim uma sugestão de que o Trump se matasse e convencesse o Bolsonaro a fazer o mesmo. Isso pode ser de bom ou de mau gosto. Não importa. O fato é que não é dizer que isso é indução e suicídio, é uma forçação de barra. E mais ainda dizer que isso tem que ser investigado. Investigar o quê? Os artigos foram publicados, os autores não negam. Eu acho que esse ministro da Segurança da Justiça e Segurança Pública está viajando na maionese, entende? Não há o que investigar, entende? Nós já entramos em contato com os dois jornalistas, nós da ABI, e nos colocamos à disposição deles, quer dizer, para defesa política e defesa jurídica, inclusive. Eles já têm seus advogados, a ABI vai acompanhar o caso e vai continuar denunciando que isso nada mais é do que uma tentativa de criar problemas, intimidar jornalistas críticos em relação ao governo. Não há, efetivamente, o que investigar aí, ministro. Foi dito isso, e agora? Vai fazer o quê? Vai dizer que é uma indução ao suicídio? Você vai ficar no ridículo. Não sei bem o que é o ministro, a não ser essa clara intimidação de jornalistas. Por falar em Donald Trump, Cid, eu queria saber a sua opinião a respeito daquela tentativa de golpe mambembe protagonizada pelos apoiadores do presidente dos Estados Unidos, incentivados pelo magnata. O sujeito quer de todas as formas permanecer no poder, apostando nessa retórica neofascista que se aproveita das redes sociais para ter alcance dentre aqueles que estão, de alguma forma, desiludidos com a atividade política. Olha, aquela palhaçada do Trump lá nos Estados Unidos, que não foi coisa errada eu dizer que foram coisa simplesmente de apoiadores dele. Ele fez um discurso incitando aquela invasão do Congresso americano. Então é preciso deixar claro, entende? Claro, ele quer virar a mesa de qualquer jeito. Perdeu, não se conforma com a derrota e quer virar a mesa. Agora, tem iniciativas, tem elementos absolutamente grotescos naquela tentativa de golpe. Agora, isso não deve ocultar a gravidade do assunto. Quer dizer, um golpe de Estado por alguém que perdeu a eleição, fica falando que não houve fraude, não mostra fraude, quer dizer, isso é muito grave. Isso coloca em suspeição o processo eleitoral e a própria democracia, enfim, e abre brecha para que não se respeitem as decisões eleitorais tomadas pelo eleitorado. Aliás, o Bolsonaro, ele volta e meia diz que foi roubado na última eleição, em 2018, que ele teria ganho no primeiro turno, e por conta do roubo houve o segundo turno, ele ganhou no segundo turno, mas ele já tinha ganho no primeiro turno. Ele diz isso de maneira absolutamente irresponsável.
Ele não apresenta prova nenhuma, mas diz que tem provas. Pois bem, já que ele diz que tem provas, a ABI está entrando com uma ação na Justiça Eleitoral pedindo que ela exija do Bolsonaro a apresentação dessas provas, porque ele fica lançando esse tipo de suspeição é algo que enfraquece a democracia e coloca sob suspeição o processo eleitoral. Quer dizer, isso na verdade é preparação de terreno para que, se ele perder a eleição em 2022, ele inventar uma história de que foi roubado, etc., já estava avisando. Então, se ele tem provas, é obrigação dele, de qualquer cidadão, ainda mais se o cara ocupa a presidência da República, é obrigação dele mostrar essas provas. Quais são essas provas, afinal? Vamos lá, vamos fundo, queremos saber, entende? Porque ele não pode ficar lançando esse tipo de suspeição, porque isso é um ataque à democracia. Então, a ABI, que tem mais de 100 anos nas boas causas do povo brasileiro, sempre do lado certo da história, a ABI, então, vai à Justiça Eleitoral. Está indo hoje. Esse programa está sendo gravado na véspera da veiculação dele. Mas, quando ele for veiculado, a ABI já terá entrado na Justiça Eleitoral com uma ação pedindo que a Justiça intime o Bolsonaro a mostrar as provas. Que é o mínimo que ele pode fazer. Se ele é presidente da República, diz que tem provas de uma ilegalidade, de uma tentativa de fraude na eleição, e que a Justiça, então, em benefício da democracia e da confiança no processo eleitoral, ela tem que chegar junto e pedir: mostra as provas, vamos lá, queremos ver, entende? Para deixar o Bolsonaro na obrigação de exibir essas provas que ele diz ter de fraude, ou então vai ficar no ridículo, ainda mais no ridículo. Bom, essa ação está sendo entrada ontem. Nós entramos na ABI, entramos com a ação e vamos ver se a ação é aceita, é acolhida pela Justiça Eleitoral. A meu ver, é absolutamente natural que seja aceita, que a Justiça aceite o nosso pedido de intimar o Bolsonaro para que mostre essas provas, e vamos ver o que o Bolsonaro diz a esse respeito. Algo que tem relação direta com esse avanço do neofascismo aqui no Brasil, Cid, é essa notícia divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo no último domingo, se eu não estou enganado. Estão em tramitação na Câmara dos Deputados, sem holofotes, na surdina mesmo, projetos que visam diminuir o poder e o controle dos governadores dos estados e do Distrito Federal sobre as polícias civis e militares. Dentre as propostas de mudanças estão a que confere aos próprios oficiais a formulação de uma lista tríplice da qual seria escolhido o comandante-geral. Além disso, os chefes das duas polícias passariam a ter mandato de 2 anos e haveria regras estritas para suas exonerações. O governador só poderia destituir o comandante da PM por motivo relevante e devidamente comprovado. A intenção, é claro, é de dar maior autonomia às forças de segurança, abrindo as portas para a partidarização delas. Como é que você analisa esse cenário, Cid, depois daquela tentativa de golpe que ocorreu lá nos Estados Unidos? Imagina uma situação como essa aqui no Brasil com as polícias autônomas. Olha, essa proposta já está no Congresso há bastante tempo. Aliás, o que não falta é projeto de lei sobre qualquer assunto no Congresso. A gente, quando começa a trabalhar no jornalismo, aprende com os mais antigos que projeto de lei não é notícia, porque tem projeto para tudo lá. Sem imaginar, inclusive de coisas absurdas, tem projeto lá. Só que fica lá, nunca é votado, fica engavetado e tal. Esse projeto de retirar o controle das polícias da mão dos estados e jogar para o governo federal, ele já existe, já está lá e tal. E algo que nesse momento é muito perigoso, porque a gente viu como funcionou o golpe na Bolívia, que retirou do governo o Evo Morales. Bom, depois a população se mobilizou, houve eleição e o partido do Evo Morales voltou ao poder. Mas o golpe que o retirou foi um golpe de milícias e de policiais. O exército ficou no quartel. Simplesmente ele não defendeu as instituições, mas também não foi ele que derrubou. O máximo que fez o comandante do exército
parece que devidamente impulsionado por uma doação de muitos dólares, em seguida a qual ele se mudou para Miami, mas o máximo que ele fez foi para a televisão recomendar como sugestão que o Evo Morales, presidente eleito, em benefício da paz no país, que ele renunciasse. Entendeu? O Evo Morales lamentavelmente renunciou e tal, mas o fato é isso. Foi um golpe de polícias e de milícias. Entendeu? Hoje no Brasil a gente tem 500 mil policiais militares nos vários estados. E é um pessoal que está cada vez mais sendo preparado, sendo trabalhado, sendo educado para espancar e matar pobres. Quer dizer, a vida de pessoas pobres, jovens e negras no Brasil, não só no Rio de Janeiro, vale muito pouco, porque as PMs têm se especializado nesse tipo de coisa. De forma que dá mais poder à PM e tirar a PM do controle dos governadores, centralizando esse controle na mão de um governo como o Bolsonaro, na verdade, algo que poderia ajudar um golpe de Estado, no momento em que as Forças Armadas já deram demonstrações de que não embarcariam numa aventura como essa, embora estejam seus generais estejam se fartando de vantagens, recebendo cargos. Nunca houve tanto militar de nível superior em cargo civil, ganhando duplamente. Embora esteja acontecendo, o Exército, a Marinha Aeronáutica não tem dado demonstrações de que apoiaria um golpe de Estado para implantar uma ditadura do Bolsonaro. Então, esse fortalecimento das polícias militares e mais a retirada do controle delas da mão dos governadores é algo muito preocupante. Agora vamos ver, porque não só os governadores vão resistir a isso, como o Exército vai resistir também. Não creio que eles aceitem, que o Exército aceite muito tranquilamente esse crescimento da importância e do poder das polícias militares. Eu assisti um vídeo essa semana onde o ex-prefeito do Rio de Janeiro e atual vereador César Maia, que ficou exilado no Chile durante a nossa ditadura, faz uma importante lembrança a respeito dessa situação, Cid. Ele lembra que em 1973, o golpe liderado por Augusto Pinochet se deu muito por conta do apoio justamente dos carabineiros, a polícia militar de lá, que acabou sendo incorporada às Forças Armadas pelo general. Ou seja, abre-se um precedente perigosíssimo por aqui caso esses projetos sejam aprovados pelo Congresso, Cid. Olha, Anderson, eu assisti esse vídeo do ex-prefeito e atual vereador César Maia. Ele estava no Chile em 1973, quando houve o golpe que assassinou o presidente Salvador Allende e implantou a ditadura militar do Pinochet. Eu estava lá também, nesse momento. A advertência do César Maia em relação à questão da polícia, que eu já tratei na pergunta anterior, é uma advertência importante, embora haja uma imprecisão na fala do César Maia. Ele diz que no momento do golpe, a polícia foi alçada, essa polícia militar, são os carabineiros, como chamam, ela foi incorporada às Forças Armadas e ao governo federal. Na verdade, isso não foi bem assim, não. O Chile não é uma federação. No Brasil, por exemplo, uma federação tem vários estados e os estados têm suas polícias. O Chile não tem estados, tem províncias. E as províncias têm, as chamadas províncias, têm um grau de autonomia muito menor do que os estados num regime de federação. Assim que os estados os carabineiros nunca foram estados provinciais, sempre foram ligados ao governo federal. O que aconteceu é que os carabineiros, assim como polícias no Brasil, do ponto de vista do controle da população, eles são muito importantes, estão mais espalhados, etc. Embora num confronto com as Forças Armadas a polícia não tenha chance, na hora de reprimir a população civil, ela é muito importante, porque ela
está espalhada, enfim, além do número, quer dizer, o Brasil tem em torno de 300 mil membros das Forças Armadas e nós temos 500 mil policiais militares nos vários estados. As polícias militares não teriam chance num confronto aberto com o Exército, por não terem estrutura de comando, não terem armamento, uma série de coisas. Agora, na hora de reprimir o povo, são muito úteis essas polícias militares. Então, eu achei oportuno o que disse o César Maia, chamando a atenção para essa cooptação das polícias, que já está sendo feita há mais tempo. O Bolsonaro não perde uma formatura de cadetes, de PMs em qualquer lugar, entende? Parece que, enfim, está concorrendo com um cargo nesse sentido, mas ele tem um processo de atração das polícias e dá vantagens, etc. Tentando inclusive a aprovação de leis que são absurdas, como aquele excludente de ilicitude. Se um policial se emociona e mata alguém, ele pode ser perdoado porque ele agiu sob forte emoção. Quer dizer, na verdade, é uma carta branca para matar, mais ou menos como tinha o agente 007 naqueles filmes de espionagem, em que esse código 00 antes do número 7 significava ter autorização para matar. Quer dizer, o Bolsonaro quer fazer isso com a polícia. Então ele está dando uma série de vantagens à polícia e está tentando cooptar e está conseguindo em grande medida. Quer dizer, então, embora o vídeo do César Maia não seja preciso, ele é importante porque chama a atenção para algo que é um perigo para a democracia. Você não acha que o judiciário no nosso país tem sido muito condescendente com os arroubos do Jair Bolsonaro, Cid? Ainda que haja uma série de limites para a atuação dos magistrados, me parece que há uma falta de ação dos ministros, não sei se por temor a algum tipo de ameaça do bolsonarismo. Por exemplo, o processo a respeito do financiamento privado para o envio de mensagens em massa pelas redes sociais durante a campanha de 2018, que pode caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, segue sem uma definição lá no TSE. Anderson, o judiciário nunca esteve tão comprometido como nesse último período. Quer dizer, o papel do judiciário ao afastar a possibilidade da candidatura do Lula foi evidente. Ela não precisava nem ver a troca de mensagens daquela turminha braba lá de Curitiba, em que fica clara a cumplicidade do Ministério Público, do juiz Sérgio Moro, enfim, fazendo um tipo de trabalho de natureza política e não judicial. O judiciário continua atuando politicamente, medindo quando vai entrar, quando não vai entrar numa questão e tomando muito cuidado para não estar sempre pisando em ovos. Você faz referência, com razão, a esse financiamento privado para envio de mensagem em massa com fake news pelas redes sociais na campanha de 2018. E há, enfim, processo nesse sentido para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Mas o judiciário não julga, simplesmente, ele empurra com a barriga. Eu dei outro exemplo aqui ao falar dessa ação da ABI junto à Justiça Eleitoral, para que ela intime o Bolsonaro a mostrar as provas que ele diz ter de que houve fraude em 2018 no primeiro turno. Entendeu? É uma acusação muito grave, é uma acusação que lança suspeita sobre o processo eleitoral, sobre a urna eletrônica, etc. Essas suspeitas não devem continuar a existir. Isso tem que ser esclarecido. Mas o judiciário finge que não ouviu, não leu esse tipo de declaração do Bolsonaro, ou no máximo vai algum ministro do TSE e diz: não, as urnas eletrônicas são confiáveis. Eu digo que são confiáveis. Eu, como jornalista, fiz matérias a respeito, ouvindo, inclusive, especialistas em informática de vários partidos, e eles disseram, de fato, olha, os partidos acompanham o processo de inseminação das urnas, que estavam vazias de programa, se acompanha lá, e tem possibilidade de depois ver se foi posto algum contrabando ali, ou seja, trocando em miúdos.
Poderia haver, se houvesse cumplicidade de gente da Justiça Eleitoral, poderia haver fraude, a implantação de algum programa malicioso que distorcesse a votação. Poderia, mas isso poderia ser feito sem ser descoberto? Não poderia. De forma que as urnas eletrônicas, ao contrário do que diz Bolsonaro, elas evitam muita fraude, muita roubalheira. Vocês se lembram do que era a apuração dos votos, que era uma contagem manual dos votos antes das urnas eletrônicas. Era um negócio de doido, porque tinha briga, tinha confusão, tinha mais diferentes formas de roubalheira. Era interessante, inclusive, que o perfil da votação numa mesma região mudava ao longo do tempo, quando alguns candidatos se consideravam já derrotados, paravam de fiscalizar e só fiscalizavam, então, os adversários que mantinham sua fiscalização. E por essas surpresas da vida, esses caras que mantinham a fiscalização tinham seus votos acrescidos. E os votos do pessoal que tinha abandonado a fiscalização caía em muito menor quantidade. Quer dizer, a roubalheira era evidente. Agora não. Você é como uma operação bancária. Você teclou lá na urna, o voto vai ser computado. E no mesmo dia você tem o resultado. Quer dizer. Então foi um grande avanço a urna eletrônica. Se quiser, para calar a boca desse pessoal que está falando em fraude, podemos fazer o seguinte: fazer uma coisa de amostragem, num número pequeno, um percentual muito pequeno de urnas, a gente fazer também a impressão do voto, de forma que o eleitor pegue este voto impresso, que mostra que ele votou em fulano, e coloque numa urna, ao lado ali da sessão eleitoral. E nessas poucas urnas eletrônicas que vão ser auditadas, se faça a conferência, vê se o voto impresso bate com o voto eletrônico. Vai bater, mas isso serviria para calar esse pessoal que fica fazendo demagogia, dizendo que tem roubo na urna eletrônica. Não tem. Se tiver, vai ser descoberto. E até agora não teve, até porque seria descoberto. Cid, eu também queria comentar com você as articulações em torno das eleições para as presidências da Câmara e do Senado. Essa semana eu li um comentário muito atento e coerente da sua parte, como não poderia deixar de ser. Você citava nas suas redes sociais a exoneração por parte do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de 1.700 pessoas ligadas ao deputado Arthur Lira, adversário da chapa que ele apoia na disputa pela presidência, que tinham cargos designados de natureza especial, ou seja, de livre nomeação do presidente da casa. A remuneração para esses cargos varia entre R$3.000 e R$15.000. Só que esse pessoal é o mesmo que tenta aprovar a reforma administrativa, retirando direitos dos servidores concursados, alegando que o Estado está inchado. É uma verdadeira pouca vergonha, Cid. Anderson, na verdade, falando francamente, não tem muita diferença entre os dois candidatos na presidência da Câmara. São muito parecidos, igualmente ruins. O que acontece é que seria bom o Bolsonaro levar esse carimbo de derrotado na eleição da presidência da Câmara. Eu acho que isso aí é o que é o de mais importante, é derrotar o Bolsonaro. Agora, dizer que o Baleia Rossi é melhor ou pior do que o Arthur Lira, são ambos muito ruins. Agora, você faz referência aí. Bom, o fato de serem muito ruim não quer dizer que não se deva derrotar o Bolsonaro. É preciso derrotar o Bolsonaro onde quer que se possa fazer isso. Agora, você faz referência a um post que eu fiz no Facebook, que é o seguinte: nessa briga de foice no escuro na eleição da Câmara, os jornais publicaram, sem desmentido nenhum, que o Rodrigo Maia, que apoia o candidato Baleia Rossi, ele demitiu 1.700 pessoas que tinham sido indicadas por apoiadores do Arthur Lira, que é o adversário do Baleia Rossi. Na Câmara, 1.700 pessoas em cargos de confiança na Câmara dos Deputados e nomeados
por movimento direto do presidente da Câmara, ou seja, o Rodrigo Maia. Ele empregou 1.700 pessoas e agora desempregou essas pessoas. Olha, esses 1.700 não são todos os cargos em comissão, os cargos de confiança, não. São cargos que foram ocupados por pessoas indicadas por gente próxima ao deputado Arthur Lira, que é adversário do candidato Rodrigo Maia lá. Então, isso mostra um quadro de absoluta degradação. Quer dizer, cargos de confiança na Câmara de Deputados, 1.700, isso não é o total de cargos, não. Isso são os cargos que foram preenchidos por indicação de um dos candidatos, que não é o candidato Rodrigo Maia. O outro candidato, apoiado pelo Rodrigo Maia, deve ter indicado pelo menos mais 1.700 ou mais, porque ele é o cara da situação. Esse quadro mostra uma profunda degradação do serviço público. E interessante é que esse pessoal do Rodrigo Maia, dos dois candidatos, o Arthur Lira e o Baleia Rossi, essa gente toda é que fica dizendo que o Estado está inchado e que é preciso retirar direitos dos funcionários concursados, porque esses 1.700 não foram concursados, eles foram indicados lá por amigos do Rodrigo Maia. Então é preciso de fato desinchar o aparelho do Estado. Agora, desinchar não pegando os funcionários concursados, que esses têm tarefas específicas, até porque o concurso é feito para uma tarefa específica, e esses caras não estão em cabide de emprego. Quem está em cabide de emprego é essa gente, tipo os 1.700 ligados ao Arthur Lira, e pelo menos uma quantidade igual ligada ao Baleia Rossi. Quer dizer, e o pior é essa gente que emprega esse tipo de pessoal em cargo de comissão, é o mesmo que fala na necessidade de uma reforma administrativa para enxugar os servidores concursados, dizendo que o Estado está inchado. É uma vergonha, como você mesmo disse. Para encerrar, Cid, eu gostaria de um comentário seu para essa situação da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro. O número de infecções e mortes pela doença aumentou demais no município e as medidas que o Eduardo Paes anunciou desde o início do ano para conter o novo coronavírus parecem absolutamente insuficientes. Ele falou em restringir a circulação das pessoas, dividindo a cidade em zonas, onde os índices de casos estariam mais elevados. No governo do estado, o quadro de inação não é muito diferente, Cid. Enquanto isso, seguimos sem a vacina. O que falta para que se tome uma atitude mais efetiva no Rio contra a Covid-19? Tanto o Cláudio Castro como o Eduardo Paes parecem seguir a cartilha do bolsonarismo, Cid. Olha, Anderson, a situação da Covid-19, você falou no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, mas também aqui, é gravíssima. Está aumentando o número de infecções, está aumentando o número de mortes e está aumentando também a demagogia das autoridades nos planos federal, estadual e municipal. Agora fala-se em dividir a cidade em zonas, etc. Olha, tudo que se fizer para enfrentar seriamente essa pandemia e tudo que se fizer para seguir as orientações das autoridades sanitárias é bem feito. O que eu tenho é dúvida se os nossos governantes vão atuar com consciência e com responsabilidade. Aliás, o Eduardo Paes, recém-eleito, ele já não, se não me engano, entre a eleição e a posse, já avisou, não se espantem, porque eu vou me aproximar do Bolsonaro. Quer dizer, realmente, até colunistas conservadores que apoiaram o Bolsonaro na eleição, como alguns colunistas do jornal O Globo, eles disseram, pô, Eduardo Paes, isso é demais, para que, né? Apoiar o Bolsonaro nessa altura do campeonato é o fim da picada. Mas é o que temos, quer dizer, a gente foi para um segundo turno para a Prefeitura do Rio, que era lamentável, dava vontade de cortar os pulsos. Quer dizer, de um lado, Eduardo Paes, um parceiro do Cabral, um cara que estava lá em Paris, naquela farra dos guardanapos, entende? E do outro lado, o Crivella, simplesmente o pior prefeito que o Rio de Janeiro já teve. Isso parece um pouco situação, em certas situações, no tempo da ditadura,
Houve pelo menos um caso que eu tomei conhecimento em que os torturadores disseram para o preso político que estava sendo interrogado: olha, hoje você vai ser, como todos os dias, vai levar choque e vai ser afogado. Você prefere começar pelo afogamento ou pelo choque elétrico? Quer dizer, é barra pesada, realmente, é barra pesada. Ou então um outro torturador que dizia: você prefere ficar com venda ou com capuz? Porque com frequência na tortura os olhos dos torturados eram vendados, o que aumenta a sensação de insegurança, etc. E tal. Então, é meio como escolher entre venda e o capuz, ou escolher entre choque elétrico e afogamento. Estamos mal, mas é preciso mudar. Isso só pode mudar com a mobilização das pessoas e mostrar que, enfim, esse país não é das milícias, da família do Bolsonaro, de seus filhos, do capitão Adriano, do Queiroz. Esse país é dos brasileiros e dos trabalhadores brasileiros que constroem e lutam para levantar esse país. E esses trabalhadores, nós todos, é que temos a obrigação de mudar essa situação. Então é não se calar, é resistir e é deixar claro de que o Brasil não é da família Bolsonaro nem das milícias. Cid Benjamin, muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Um forte abraço a você, um forte abraço ao pessoal do Faixa Livre, da família Faixa Livre, como se costuma dizer, e dizer que é sempre mais um prazer vir aqui conversar e me colocando sempre à inteira disposição. Um forte abraço e até a próxima. Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o secretário da Executiva Nacional do CSP com Lutas e metalúrgico de São José dos Campos, Luiz Carlos Prates, o Mancha. Luiz Carlos, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, senhores e senhoras ouvintes. Espero que estejam todos bem, se protegendo, e mais uma vez é um prazer estar com vocês. Luiz Carlos, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um feliz ano novo, de muita saúde e também de muita luta para esse ano difícil que nós teremos pela frente. Luiz Carlos, a gente queria conversar com você a respeito dessa notícia lamentável que é o encerramento da produção de veículos da Ford no Brasil após mais de um século. A montadora anunciou que vai fechar suas fábricas em Camaçari, na Bahia, e em Taubaté, aí em São Paulo, para carros da Ford, e em Horizonte, no Ceará, para jipes da marca Troller. Essa medida vai levar à perda de cerca de 50 mil empregos na cadeia produtiva em torno das 3 plantas desativadas dos Carlos, de acordo com informações da Industriol. Isso em um momento de pandemia, com a nossa economia destroçada e o desemprego batendo recordes. Eu gostaria de saber primeiro como é que você analisa esse anúncio da Ford, Luiz Carlos. Era algo que já estava no radar? Que você tenha um bom ano novo, os ouvintes. E essa decisão da Ford é lamentável mesmo, Anderson. Lamentável uma decisão, porque essa empresa sempre teve muito lucro aqui no país. Inclusive, uma parcela grande desses lucros, ela emite ou ela manda para o exterior através da remessa de lucro para o exterior. E essa empresa, inclusive, no ano passado, fechou uma unidade em São Bernardo do Campo, a sua fábrica de caminhões, depois de um processo de muita luta e de muita resistência dos trabalhadores, inclusive com uma greve que durou mais de 40 dias, precedida de manifestações, de mobilizações. Inclusive, a empresa, quando ela decide o fechamento da fábrica de caminhões, ela diz que vai manter as fábricas, tanto a de Camaçari, na Bahia, como a fábrica em Taubaté e também a fábrica no Ceará. E agora ela rompe essa própria promessa que a empresa fez. Então, uma empresa que se beneficiou de benefícios fiscais
do governo, não só do governo do Bolsonaro atual, mas também de diversos outros governos, desde a época do Fernando Henrique, todos os governos deram muito dinheiro, muita grana para a Ford, e agora, de maneira abrupta, resolve o fechamento da empresa. Fato esse que está sendo repudiado pelos trabalhadores e que vai contar com uma resistência muito forte, é a nossa opinião sobre isso. Mas essa decisão da empresa é uma decisão absolutamente lamentável e segue uma lógica dos grandes monopólios capitalistas, das grandes empresas montadoras que estão buscando fazer reestruturação, demitir funcionários, fechar fábrica. Nós vimos isso na General Motors mundial, com o fechamento das fábricas nos Estados Unidos e também no Canadá. Vimos várias empresas na Europa também que eles fecharam, e eles obedecem à seguinte lógica: maximizar cada vez mais os seus lucros, e quem paga essa conta são os trabalhadores. Por isso é preciso resistir a essa tentativa da Ford de fechar as fábricas aqui no Brasil e demitir os seus funcionários. A montadora alegou que o principal motivo para ter tomado essa iniciativa é a queda das vendas no país, uma mudança de estratégia da empresa e o chamado custo Brasil, ou seja, a quantidade de impostos que há por aqui. Já o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que a Ford deixou o país porque não recebia mais subsídios do governo. Qual é o problema, na sua opinião, Luiz Carlos? É o tal ambiente de negócios no nosso país? A falta de interesse do governo federal em criar condições para que fábricas desse porte se instalem por aqui? A baixa demanda por automóveis provocada pela queda nos rendimentos da população? O que provocou esse encerramento da produção da Ford? As empresas, a grande mídia e o governo têm uma visão dessa questão da Ford, ou das demissões, ou do fechamento, como algo inevitável. E isto é uma mentira. Porque os empresários alegam que é um problema do custo Brasil. Ora, eles fizeram a reforma trabalhista, que eliminou uma centena de direitos dos trabalhadores. Fizeram a reforma da Previdência, que tirou o direito de muitos aposentados, ou de muitas pessoas se aposentarem, ao se aposentar apenas com 65 anos de idade. E isso não gerou nenhum emprego, ao contrário, precarizou ainda mais o emprego. Então o problema não são os custos trabalhistas que os empresários estão querendo dizer, e também com o apoio da grande mídia. Eles dizem que falta mais reforma, ou seja, que tem que entregar mais direito, tem que rebaixar mais salário para poder manter as empresas. E isso é uma mentira deslavada. Tampouco, como diz o governo Bolsonaro, é o problema das isenções, porque isenção fiscal a Ford tem. Ela tem isenção fiscal até 2024, o que é um absurdo, porque é dinheiro que sai da educação, dinheiro que deveria ser utilizado na moradia, que deveria ser utilizado inclusive para combater a pandemia, dinheiro que sai dos cofres públicos, que sai daquele trabalhador que está sem receber agora o auxílio emergencial, para ir para os cofres das grandes montadoras, que depois o que elas fazem? Ela pega esses recursos e mandam como lucros para o exterior, lucro para suas matrizes. Então, essa lógica perversa que existe, ela tem que acabar. E a lógica dessas demissões que está acontecendo nesse momento por parte da empresa é porque ela obedece a um projeto das empresas montadoras no geral, globalizadas inclusive, de se reestruturar às custas de fechamento de postos de trabalho, fechamento de fábrica. Não importa para eles se vai eliminar a economia de cidade inteira, como é de Camaçari, não importa se vai chegar a milhares e milhares de desempregados. O que eles querem é maximizar cada vez mais os seus lucros. E por isso a pandemia, ao invés de trazer uma situação mais humanizada, o que ela está fazendo é cada vez sendo mais perversa, porque os capitalistas têm que se apropriar nesse momento para atacar direito, atacar emprego
e atacar os trabalhadores. Eu acho que os trabalhadores, e aqui no caso da Ford, inclusive um ataque ao nosso país. O país não pode assistir o que essa empresa está fazendo. É uma empresa que durante muito tempo teve recursos do governo, teve lucros monstruosos aqui no país e agora decide ir embora. É preciso resistir. Os trabalhadores da empresa dizem que o sentimento é de traição, porque parece que havia um acordo assinado com a montadora que previa estabilidade no emprego até o dia 31 de dezembro deste ano. E agora, como é que ficam esses trabalhadores, Luiz Carlos? Sem emprego, sem o auxílio emergencial que foi encerrado em dezembro, como é que essas famílias vão conseguir sobreviver? Os trabalhadores estão certos ao dizer que existe uma decepção em relação à empresa, porque nos últimos anos foram feitos diversos acordos, inclusive acordos que, na nossa opinião, são acordos que foram acordos rebaixados, onde reduziram-se direitos dos trabalhadores, aplicação de banco de horas, aplicação de redução de salários, enfim, uma série de medidas que, segundo a empresa, seria para garantir investimento e garantir a rentabilidade da empresa e garantir que a empresa pudesse ficar no país. E o que eles tomam agora é um tapa na cara. O que eles tomam é a empresa, apesar de todas as concessões feitas, apesar de todo o sacrifício, entre aspas, feito pelos trabalhadores, decide deixá-los sem a sua principal fonte de vida, que é o emprego. Então, os trabalhadores têm toda a razão, a gente vê nos comentários que tem na empresa. Eu estive numa assembleia há pouco na portaria da empresa, ou melhor, em frente à Câmara Municipal, onde você vê por parte dos trabalhadores uma situação de que estão bastante decepcionados, porque muitos deles, ou uma parcela dos trabalhadores, acreditaram nessa conversa da empresa, que se a empresa fosse bem, todos os funcionários também iriam bem. E a gente vê que essa conversa aqui dos empresários não é uma conversa, o que interessa para eles é simplesmente maximizar os seus lucros. E agora o resultado que nós temos é que é necessário que os trabalhadores resistam, que os trabalhadores lutem, que os trabalhadores tentem impedir essas demissões através de uma ampla campanha nacional, porque não pode ser que os trabalhadores sejam colocados na rua da amargura, da maneira como que é a empresa, e porque não só os trabalhadores da Ford, a Ford alega que vai ser afetado cerca de 5.000 trabalhadores na sua planta, mas isso não é verdade. Por exemplo, na planta de Gravataí, existe uma parte dos trabalhadores que são da Ford, mas é uma fábrica chamada de fábrica modular, onde a produção de autopeças também é feita dentro da planta da Ford. Praticamente essas empresas, elas sobrevivem, elas vivem em função da Ford. E todo esse parque industrial, a empresa quer fechar abruptamente, o que significa que já levará milhares e mais milhares de trabalhadores sem ter a sua fonte de sustento. É uma situação absolutamente inadmissível e requer uma postura firme dos sindicatos, das centrais sindicais e das autoridades do país. Agora, o Ministério da Economia, liderado por Paulo Guedes, por sua vez, lamentou a saída da Ford do Brasil, mas disse que essa decisão destoa de uma forte recuperação observada no setor industrial brasileiro. Isso só pode ser piada, Luiz Carlos, porque não é possível o país passando por um processo acelerado de desindustrialização e o Paulo Guedes comemorando uma retomada que só ele e aqueles neoliberais do Palácio do Planalto enxergam. Anderson, parece piada e de muito mau gosto, né? É brincar com a vida, com o emprego, com a fonte de sustento de milhares de pais e mães de família. Só se essa recuperação em V do Paulo Guedes for uma recuperação em V da Ford, que é o V de vou embora. É um absurdo uma autoridade da República responsável pela política econômica ter uma postura dessa. O Brasil passa por uma crise econômica bastante forte, que já vinha anterior
a pandemia, que a pandemia aprofundou e que agora tende a se aprofundar ainda mais com o fim do auxílio emergencial, com o crescimento do desemprego. E eles fizeram as reformas trabalhistas, as reformas da Previdência. Eles acabaram com todos os direitos dizendo que ia ter emprego. O que nós estamos vendo é esse desemprego crescente e galopante, e a Ford é uma expressão disso. Então não é que infelizmente, que não é um problema que vai na contramão. Ela dá exatamente o oposto. A perca de emprego na Ford vai significar, na cadeia produtiva, cada operário, cada trabalhador direto da Ford dá pelo menos mais 5 trabalhadores, não só da cadeia produtiva, mas de todos os setores de serviços e tal. Então, é um desserviço que faz o ministro com essas declarações. O detalhe, Luiz Carlos, é que apesar de fechar suas fábricas no Brasil, a Ford seguirá produzindo automóveis na Argentina e no Uruguai. O que leva a empresa a abrir mão de um mercado como o nosso e se manter nos vizinhos sul-americanos? Ora, se manter no mercado sul-americano e fazer um pequeno investimento na Argentina, mas isso é por hora, né, Anderson? Ninguém garante que daqui, e mantendo a atual situação, que daqui a um ano se faça o mesmo na Argentina. Exatamente porque essa está sendo a lógica das grandes corporações de se livrar daqueles setores que, na opinião delas, seriam setores menos rentáveis, o que também não corresponde à verdade, porque a empresa produz aqui no país a preços muito altos. Toda a indústria automobilística produz no país aqui com preço inclusive mais alto do que na Argentina, preços mais altos do que em outros lugares, inclusive que nas suas próprias matrizes, porque o carro do Brasil é extremamente alto, o preço do carro do Brasil é extremamente alto, e não apenas por causa dos impostos, ele é extremamente alto por causa de que a margem de lucro que tem as montadoras, que tem as empresas no país é muito grande, e por isso que não, na nossa opinião, nós não podemos ficar numa disputa entre os trabalhadores de uma marca ou de outra, e também entre o país e outro. É necessário uma unidade internacional dos trabalhadores, é necessário que os trabalhadores latinos-americanos, que os trabalhadores da Argentina, os trabalhadores do Brasil, os trabalhadores do Uruguai, todos eles se unifiquem, inclusive exige da empresa que mantenha os postos de trabalho nos países onde estão e não sejam parte de um jogo da empresa onde ela usa, inclusive, dos direitos trabalhistas para tentar chantagear em cada local. Então, nesse momento, a empresa, segundo a empresa, momentaneamente estaria deixando a produção aqui no país e mantendo em outro lugar, mas essa situação também pode mudar. Inclusive, a Ford, ela tem uma parceria estratégica com a Volkswagen, não podemos se esquecer disso. A Ford e a Volkswagen existe uma parceria, eles são uma empresa, então possivelmente eles vão querer que esse mercado seja ocupado, no caso, na produção de automóveis pela Volkswagen. Então, o que interessa aos trabalhadores, nesse momento, é a unidade dos trabalhadores, inclusive internacional. É necessário uma ampla campanha mundial, uma campanha internacional contra as demissões na Ford brasileira, porque isso será um sinal de alerta ou uma possibilidade que outras empresas possam fazer o mesmo, não só aqui, como também em outros países. Por isso é muito importante essa unidade. Não seria a hora, Luiz Carlos, de os trabalhadores ocuparem as fábricas e exigirem uma solução para mais esse absurdo? Talvez uma intervenção do Estado para evitar esse enorme número de demissões em um momento de pandemia, onde o desemprego é crescente no nosso país? Como é que as centrais sindicais podem agir nesse sentido? Sim, Anderson, é uma boa pergunta e você mesmo já deu a resposta. Seria a hora dos trabalhadores se mobilizarem, inclusive ocupando a fábrica, para poder lutar pelo seu emprego, lutar pelo seu direito e exigir das autoridades uma posição. Porque não pode ser que o governo brasileiro, que o Bolsonaro, tome essa atitude de ficar contemplando, de ficar fazendo declaração.
assim como o presidente do Congresso, assim como o presidente da Câmara, o presidente do Senado, as autoridades, todos eles fazem declaração. O máximo que podem dizer é lamentar, mas eles teriam que agir. E é possível agir, e é preciso agir. Se a empresa já recebeu 20 bilhões em incentivos fiscais e agora quer ir embora do país, tem que devolver tudo isso. E para devolver tudo isso, tem que deixar a fábrica aqui. E para deixar a fábrica aqui, para que os trabalhadores possam tocar a fábrica. É possível isso, é necessário isso. E é necessária uma ação do governo federal, assim como é necessária uma ação do governo estadual, seja aqui do estado de São Paulo, seja o governo do PT na Bahia, seja o governo do PT no Ceará, para poder garantir a produção de automóveis e assim garantir os empregos dos trabalhadores. Porque não existe no nosso país, por exemplo, apesar de toda a demanda por carro, uma indústria de carro nacional. Todos os carros produzidos no nosso país são feitos por empresas multinacionais que estão chantageando os trabalhadores, que estão vindo aqui no nosso país e, ao mesmo tempo, tirando dinheiro da educação, da saúde, dinheiro da reforma agrária, dinheiro do auxílio emergencial, dinheiro que é dinheiro do povo, para mandar para os grandes bancos que são os acionistas dessas empresas. E é possível e é necessário que tenha uma empresa nacional. Então, nesse momento, não só a Ford pode dar um belo exemplo com a estatização da Ford, colocando a Ford sob controle dos trabalhadores, que é uma forma de garantir o emprego e garantir os direitos e também, de uma certa forma, garantir o mercado e garantir a soberania nacional, através da estatização e impedir que essa empresa vá embora. Não pode ser que o governo Bolsonaro assista, quieto ou zombando, a empresa sair dizendo que quem não dá lucro fecha ou que perdeu a concorrência. Não, tem que estatizar a empresa. Acho que essa seria uma saída, a estatização da empresa. Essa proposta nós defendemos, nós estamos levando às centrais sindicais, estamos levando aos governos, estamos levando aos trabalhadores e para mobilizar a sociedade precisa se levantar, porque o caso da Ford, ele pode se transformar num emblema, num símbolo para o país, porque mostrar que o país pode resistir, que o país não precisa ficar de joelho para as grandes empresas multinacionais, não precisa ficar de joelho para os Estados Unidos, que ele pode caminhar com as suas próprias pernas, e por isso um processo de mobilização agora é muito importante. Então a saída, que seria a estatização da empresa sob controle dos trabalhadores, exigir isso dos governos, seja o governo federal, seja os governos estaduais, é a perspectiva que deve ter o movimento dos trabalhadores. Nenhuma demissão, lutar contra o fechamento e pela estatização da Ford. Agora, o ex-presidente Lula não perdeu a oportunidade, Luiz Carlos, e ironizou o governo Bolsonaro. O petista publicou nas suas redes sociais a notícia lá de 2009 que mostrava um investimento da Ford no Brasil na casa dos 4 bilhões de reais na época do seu governo. O que é que mudou de lá para cá, Luiz Carlos, para chegarmos nesse atoleiro em que estamos? O que mudou é que a crise capitalista se aprofundou durante esse período. Quem não se lembra da General Motors, que em 2008 era uma das maiores empresas montadoras do mundo e passou por um processo de falência praticamente nos Estados Unidos, onde só não faliu pela intervenção do governo americano, na época o Obama, e também do governo canadense, que promoveram uma verdadeira reestruturação na empresa, ceifando milhares e milhares de empregos, fechando dezenas de unidades produtivas, fechando dezenas de fábricas, rebaixando direito e salário dos trabalhadores americanos, de tal maneira que a nova GM que emergiu desse processo era uma empresa mais enxuta e uma empresa onde os trabalhadores que
que entravam recebiam menos da metade do salário daqueles que foram demitidos. Essa reestruturação foi uma reestruturação feita para salvar os grandes capitalistas, porque depois que dela reestruturada, o próprio governo devolveu essas ações, as ações aos seus antigos proprietários. E assim a empresa se reestruturou. O que acontece é, essa época, o governo Lula não foi um contraponto a esse processo de reestruturação que as grandes empresas estavam fazendo. Ao contrário, o governo Lula também foi um governo que fez tudo quanto é tipo de isenção às grandes empresas e, em particular, às grandes montadoras. E ele mesmo diz isso, diz que as empresas nunca ganharam tanto dinheiro quanto no seu governo. E as empresas, depois de tirar dinheiro da educação, da saúde, dinheiro que seria para um país pobre como o nosso, ter que ser aplicado em melhoria para o conjunto da população, eles pegam e mandam esse dinheiro para o exterior através de remessas de lucro. Quem não se lembra da própria Ford, que se retirou do Rio Grande do Sul em 2000, porque não aceitava ou não aceitava as isenções que o governo do estadual fazia, porque achava que era pouca. E saiu do Rio Grande do Sul para se instalar em Camaçari, aonde hoje está fechando. Depois de todo esse tempo, quase 20 anos, está fechando a fábrica com todos os investimentos que foram feitos. Então a questão central não é apenas a questão dos investimentos, é para que servem esses investimentos. Se são investimentos que servem para a maioria da população, que servem para melhorar as condições de vida dos trabalhadores, ou ao contrário, como que vem sendo feito, são investimentos que servem para modernizar o processo produtivo das grandes empresas, dos grandes monopólios capitalistas, que serve para ceifar postos de trabalho, que serve para reduzir direitos dos trabalhadores, e serve também para fechar fábrica. Então, na verdade, esses investimentos vêm com esse objetivo. Aliás, o Brasil, na década de 90, ele tinha muito mais trabalhadores, tinha muito mais fábricas do que tem agora, muito mais trabalhadores nas fábricas de montadora. A Volkswagen chegou a ter 40 mil trabalhadores e as empresas eram muito maiores. Então, eles cresceram, aumentaram a produtividade, se produz muito mais hoje e com o preço do carro cada vez maior. Então, portanto, esse processo de reestruturação que se iniciou lá na década passada com as câmaras setoriais, inclusive onde foi chamado os sindicatos para participar, no qual nós não concordamos com isso, levou a esse processo que a gente está vendo hoje, uma reestruturação predatória que acaba com os direitos, que acaba com os empregos para manter o lucro dos grandes capitalistas. E isso não pode persistir, é preciso lutar. Para finalizar, Luiz Carlos, o que é preciso ser feito para nós enxergarmos uma luz no fim do túnel no que diz respeito à industrialização do nosso país? E qual é o papel das organizações sindicais nesse processo? Em primeiro lugar, para a gente ter uma luz no fim do túnel, é necessário que a gente tenha um amplo movimento de unidade de ação para poder enfrentar essas demissões que está sendo proposta pela Ford e o fechamento da fábrica. É necessário porque essa empresa já ganhou muito dinheiro, é uma empresa que explorou os trabalhadores, é uma empresa que explorou o país e agora quer ir embora e deixar os trabalhadores a ver navio. Então, as centrais sindicais, o sindicato tem que unificar num grande movimento de resistência no país inteiro. Não só entre os trabalhadores da Ford, mas com todos os trabalhadores brasileiros e principalmente os trabalhadores das empresas montadoras. Em segundo, nós precisamos ver que esse governo, o governo Bolsonaro, é um governo que está liquidando ainda mais os direitos dos trabalhadores. E é que ele é um obstáculo a que a gente consiga as mais elementares das reivindicações. Veja como, por exemplo, a questão da pandemia. Na pandemia tem se mostrado um governo completamente irresponsável, que zomba da situação, e a situação que nós vivemos hoje no país é de um caos sanitário. Então, portanto, também unificar as forças que querem colocar para correr esse governo Bolsonaro
Bolsonaro sem aguardar 2022 é também uma questão fundamental para a gente ver uma luz no fim do túnel nesse país. Porque esse processo de desindustrialização também nós temos que entender, não é um processo de desindustrialização que vem somente dos anos recentes. Ele já vem de algum tempo e é parte desse sistema capitalista globalizado e predatório que impede o desenvolvimento de uma indústria nacional, que impede o desenvolvimento dos trabalhadores e impede o desenvolvimento do país, porque todos os esforços que nós fazemos são desviados, seja para pagamento da dívida, seja para pagamento de royalties, seja para pagamento de emissão de royalties, emissão de lucro para o exterior. Então, a cada dia que passa, o país é sugado pelas grandes empresas multinacionais, assim como as riquezas produzidas pelos trabalhadores, através aqueles que labutam, aqueles que acordam todo dia, que saem de manhã para poder trabalhar, para poder produzir, serve para enriquecer um punhado muito pequeno de grandes capitalistas. Uma prova disso, que a própria revista Forbes está dizendo que os maiores ricaços do planeta ficaram mais ricos ainda durante a pandemia, enquanto os trabalhadores estão amargando, inclusive agora com o fim do auxílio emergencial, a possibilidade de passar fome. Essa é a situação da classe trabalhadora. O nosso país é um país rico em recursos materiais, tem uma classe trabalhadora, uma classe operária potente, que já mostrou e demonstrou as suas forças. O grande problema é que tudo que nós produzimos, tudo que nós fazemos é para enriquecer meia dúzia de banqueiros e meia dúzia de grandes capitalistas. Portanto, é necessário, para ter uma luz no fim do túnel, trabalhar para uma transformação da sociedade, e uma transformação real, uma transformação onde os trabalhadores, aqueles que produzem a riqueza, possam usufruir dessa riqueza. Uma transformação onde a natureza seja preservada pela ação dos homens, pela ação dos trabalhadores, pela ação do povo, e não seja destruída pelas ações de poucas companhias, de poucos aglomerados capitalistas que estão liquidando o planeta. Portanto, é necessário uma alternativa socialista, é necessário uma planificação da economia para fazer com que todos os recursos que produz a humanidade, que produz o país, possam ser colocados a serviço do seu povo, a serviço da sua libertação, a serviço do combate às pandemias, a serviço do desenvolvimento humano e não do desenvolvimento do capital. Essas questões são muito importantes para os trabalhadores. Nós não podemos deixar que a Ford feche. Nós precisamos organizar um amplo movimento de resistência, mas ao mesmo tempo nós precisamos apontar uma saída que não seja essa saída do mais o mesmo, porque a pandemia demonstrou que o capitalismo está cada vez mais sendo predatório, com demissões, redução de direito, miséria e liquidação da natureza. É preciso destruir esse sistema. Luiz Carlos Prates, mais uma vez, muito obrigado por essa entrevista para nós aqui no programa. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e deixo aqui também o meu abraço. Muito obrigado, Anderson. Um grande abraço para você, para todos os ouvintes. Obrigado pelo espaço no Faixa Livre, e vamos seguir essa luta, vamos seguir essa mobilização. Um bom dia para todos, bom dia para todas, e vamos lutar para defender os direitos, defender os empregos dos trabalhadores da Ford e também pela vacinação para todos, para a gente vencer essa pandemia. Bom dia. Conversamos aqui com o secretário da Executiva Nacional do CSP com Lutas e metalúrgico de São José dos Campos, Luiz Carlos Prates, o Mancha. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br.
Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora vamos conversar com a presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do município do Rio de Janeiro, o Bancários Rio, Adriana Nalesso. Adriana Nalesso, bom dia. Bom dia, Anderson e ouvintes do programa Faixa Livre. Adriana, muito obrigado por mais uma vez você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar também um feliz ano novo, com muita força para lutar nesse momento que o Brasil atravessa. Adriano, o ano não começou nada bom para os bancários do nosso país. Nós tivemos a informação na última segunda-feira de que o Banco do Brasil, em um plano chamado de reorganização administrativa, vai fechar 361 unidades de atendimento, sendo 112 agências, e demitir cerca de 5.000 funcionários através de um programa de desligamento extraordinário. A expectativa do banco é de uma economia de 535 milhões de reais com a medida em 2021 e 2,7 bilhões até 2025. Antes de nós abordarmos os reais interesses dessa ação do governo, Adriana, como é que vocês do Sindicato dos Bancários receberam essa notícia no meio justamente de uma pandemia? Anderson, recebemos com muita indignação e surpresa também. É um ataque, né, a um banco tão importante que atende a milhares de brasileiros em locais que muitas das vezes só tem aquela unidade, só tem aquela agência, porque é importante lembrar que nenhum banco privado quer montar agência numa cidadezinha de interior, né? Isso é muito raro de acontecer. Então é muito preocupante a situação. Milhares de pessoas ficarão sem atendimento, porque a gente sabe que tem diferentes realidades no país, né? Tem os clientes que têm mais habilidade para lidar com a tecnologia existente e tem outros que não, que precisam realmente do atendimento presencial. Então, isso é muito grave. Recebemos também com muita indignação o fechamento da Ford, né? E pior, é a forma como o governo trata isso, né? Aumentar o desemprego no país é gravíssimo. Gravíssimo, porque você tira renda do trabalhador, né? Você tira a renda do trabalhador do ciclo da economia. Esses trabalhadores perdem os seus empregos e com 14 milhões de desempregados e sem oportunidades, acabam retraindo, né, ainda mais a economia que já está estagnada. Então é muito grave, muito sério o que está acontecendo, mas estamos aí lutando para tentar reverter esse quadro. E o que é que a diretoria do banco falou para vocês do sindicato a respeito dessa situação, Adriana?
Qual foi a alegação do governo para essa iniciativa de demitir trabalhadores e fechar agências? A diretoria do banco falou muito pouco, né? Na verdade, foi uma apresentação em PowerPoint, onde os reais objetivos não foram expostos. Mas nós conhecemos bem essa realidade e sabemos quais são. A ideia do governo, o governo deixa claro isso, é a privatização das estatais, no caso do Banco do Brasil, uma empresa de economia mista. Você vai sucateando, tirando serviços essenciais, restringindo as atividades do banco, demitindo e fechando agências. Com isso, você torna a empresa mais atrativa para o setor privado. Então, é grave a situação, mas nós estamos aqui para lutar e resistir. Vocês pretendem tomar alguma iniciativa contra essa medida absurda do governo federal, Adriana? Já há alguma reunião agendada com os representantes do banco? O que é que o Sindicato dos Bancários pode fazer para evitar essa situação grave? Bom, Anderson, nós estamos adotando todas as medidas cabíveis, né? Estamos fazendo a avaliação jurídica, estamos denunciando publicamente a ação do governo, pedindo a solidariedade e ajuda de parlamentares. Eu sempre digo que a nossa luta é na rua, é no parlamento e é no local de trabalho. Então, nós estamos organizando os trabalhadores, resistir é preciso. É muito cruel essa reestruturação do Banco do Brasil. Só para exemplificar, Anderson, e para que as pessoas tenham a dimensão do que é isso, é assim, fecha uma agência bancária em um local e lá naquela agência tem um conjunto de trabalhadores, caixas, gerentes, escriturários, enfim, vários trabalhadores. A opção para esses trabalhadores ou é pedir demissão ou tentar uma realocação em outra unidade. Só que é muito grave, porque eles perdem a comissão de função de imediato. Ou seja, eles perdem a renda. Então é muito sério, né? Você tem uma renda, você organiza as suas finanças a partir da sua remuneração. O que o banco faz é muito cruel e desumano. É um ataque aos trabalhadores do Banco do Brasil. E nós estamos aí na resistência, estamos adotando todas as medidas necessárias e cabíveis. O detalhe, Adriana, é que apenas nos 9 primeiros meses do ano passado, o Banco do Brasil deu um lucro líquido de mais de 10 bilhões de reais. Por que essa sanha privatista do governo federal? Essa pergunta é muito importante, não é, Anderson? Por que privatizar uma empresa que é altamente lucrativa? Para entender um pouquinho o sistema financeiro brasileiro, nós temos 5 grandes bancos no país que concentram cerca de 80% do total de ativos circulando. É uma concentração muito intensa. E nós temos 2 bancos públicos que são importantíssimos, né, para a concorrência, inclusive, que tem papel social importante para atender as demandas da sociedade. O Banco do Brasil, por exemplo, concentra o maior financiamento da agricultura familiar. Nenhum banco privado tem interesse, né, em financiar a agricultura familiar ou a habitação a créditos mais baixos, a juros mais baixos. E essa é uma reflexão que a sociedade brasileira tem que fazer, né? Então, assim, é muito grave você privatizar uma empresa que é altamente lucrativa. E isso eles deixam claro a todo momento, né? Por eles vendiam tudo, todo o patrimônio público no país. É um momento de reflexão da sociedade, um momento de resistência, um momento de luta. Como você bem disse, Adriana, o governo federal já vinha demonstrando há tempos a intenção de desmontar o Banco do Brasil. O próprio Paulo Guedes disse isso com todas as letras naquela fatídica reunião ministerial do ano passado, que queria privatizar o banco. Eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes a importância do Banco do Brasil para a economia do nosso país, Adriana. Por que é fundamental que ele se mantenha como uma instituição pública? Ótima pergunta, Anderson. A maioria das pessoas não tem conhecimento, né? Por que é tão importante a gente ter bancos públicos? Qual o papel deles? Eu vou exemplificar que eu acho que fica mais fácil. A agricultura familiar no Brasil é responsável por 70% do que nós consumimos.
O Banco do Brasil é responsável por 99% do crédito direcionado tanto à agricultura familiar quanto ao agronegócio. Portanto, isso tem impacto direto na nossa mesa, no preço dos alimentos, né, daquilo que consumimos. E por isso, esse é um dos papéis do Banco do Brasil que é tão importante e porque ele é fundamental. Outro aspecto que é importante a gente analisar é o seguinte: quando a gente está num momento de crise, que é o que nós estamos vivendo nesse momento, uma crise mundial, que foi agravada pela pandemia do Covid-19, o Estado é fundamental que intervenha na economia, né, visando diminuir os impactos para a cadeia de negócios, para a economia do país como um todo. E os bancos públicos, eles são fundamentais, né, para a recuperação econômica do país. Eu vou dar outro exemplo que aí fica mais claro. Em 2008, durante a crise de 2008, né, a quebra do Lehman Brothers, que atingiu boa parte do mundo, e o Brasil não ficou longe disso, os bancos públicos, eles foram os responsáveis por manter o crédito a uns juros mais baixos. E isso demonstrou claramente que foi uma atitude acertada do governo à época, né? Porque você conseguiu manter um fluxo de crédito no país, disponibilizado principalmente para a população como um todo. E você, com isso, os bancos públicos, ao invés do que diziam especialistas economistas de direito, né, que isso poderia impactar as contas dos bancos públicos, não foi isso que aconteceu. Na verdade, os bancos, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica, tiveram aí lucros significativos naquele momento, né, naquela época. O que demonstra claramente, Anderson, que assim, o pobre, a pessoa mais humilde, né, ele honra os compromissos dele, sabe? Honra. Sabe, a maioria das pessoas mais humildes, mais pobres, quando pegam um crédito, fazem questão de pagar. E só não pagam se não tiver realmente condições ou possibilidades para isso. Então, você pode usar os bancos públicos como ferramenta, como agente públicos, né, para implementar políticas sociais. Como agora vimos recentemente, o Banco do Brasil, junto com a Caixa Econômica mais, até potencialmente mais, mas o Banco do Brasil depois entrou também para fazer o pagamento do auxílio emergencial aplicado pelo governo. Ora, banco privado não quer pobre dentro das unidades bancárias. Banco privado não quer correr risco de emprestar dinheiro para as pessoas mais humildes. Isso é papel do banco público. Então, assim, tanto a Caixa Econômica no setor da habitação, quanto o Banco do Brasil na agricultura familiar, porque a agricultura familiar é muito importante para o nosso país, expressei aqui os dados, são fundamentais, sabe? Um banco privado não tem o menor interesse em atuar nisso, com crédito direcionado, com juros mais baixos. Isso é papel do Estado. O Estado intervir para a saída da crise é fundamental. Enfim, mas parece que esse governo realmente não dá a mínima para isso, né? Na verdade, assola o país, enterra o país numa crise profunda, sem perspectivas futuras, sem reconhecer seus erros, sem reconhecer a sua responsabilidade e o papel que tem nesse momento. Mas estamos aí, resistindo. É preciso resistir, é preciso lutar, mas mais do que isso, é preciso dialogar com o conjunto da sociedade e mostrar a importância que tem tanto as estatais brasileiras, né, Eletrobras, Petrobras, quanto os bancos públicos. Cada um tem no seu setor uma importância que é fundamental para a saída da crise em nosso país. O que é que os trabalhadores têm comentado a esse respeito, Adriana, da notícia dessas 5.000 demissões no banco? Qual é o sentimento desses profissionais, muitos deles que dedicaram sua vida ao Banco do Brasil? É um sentimento de revolta, de indignação, né? Muita preocupação, porque, como eu disse anteriormente, a situação é tão grave que mexe
em toda a estrutura familiar desses trabalhadores. Pensando não só no bancário, mas no que está no entorno dele, né? Família dele. Porque você escolher entre pedir para sair e perder remuneração num cenário econômico extremamente difícil, econômico e social extremamente difícil, com um número de desempregados altíssimo, um mercado de trabalho sem oportunidades, né, sem a geração de oportunidades, com um governo que não dá resposta para nada, muito pelo contrário, sempre culpa terceiros e não assume as suas responsabilidades. Então é uma situação muito grave. Mas esses trabalhadores têm demonstrado um sentimento muito ruim em relação a isso tudo, né? É muito angustiante a situação, muito angustiante. Eu lembro que eu não fazia parte ainda, né, do sindicato, enfim, há um tempo atrás, na época de um governo anterior também, tão cruel quanto esse, em que trabalhadores tiraram sua vida, porque mexe muito com o psicológico das pessoas, Anderson. Você fica realmente num processo de estresse muito alto. E tivemos trabalhadores do Banco do Brasil, à época, que tiraram sua vida, né, em um governo anterior, por conta de uma situação parecida com essa. Então é muito sério. Então, esse olhar a gente precisa ter, né, o que é o olhar para o ser humano, né, que está ali por trás daquela mesa, prestando um atendimento. São profissionais qualificados, são profissionais que dedicaram sua vida a essa empresa. Mas esperar o que desse governo, né? O que? Um governo que trata uma situação de pandemia tão grave como a do Covid-19 como uma gripezinha. Só com a saída, né, desse governo e a mudança desse projeto em curso no país. Adriana, esse ataque ao serviço público se dá de maneira ampliada no nosso país. Não por acaso o governo quer aprovar o mais rápido possível aquela reforma administrativa que está tramitando no Congresso. Como é possível organizar os profissionais do funcionalismo para reagir a esse desmonte do Estado Nacional, Adriana? Você vê força da categoria para evitar a aprovação de mais essa reforma? Num ponto importante, Anderson, que é essa reforma administrativa que mexe em toda a estrutura, né, do funcionalismo público no país. É muito grave o que a gente está vivendo. Na verdade, o objetivo desse governo é tanto privatizar como acabar com qualquer tipo de estabilidade dos trabalhadores. Nós estamos nos organizando, né, buscando audiências públicas, buscando parlamentares, nos organizando politicamente, mas sabemos que é um momento muito difícil e desafiador. Eu acho que é um momento de grande debate na sociedade, né? De qual modelo econômico e social que essa sociedade quer. Esse é o debate que está atualmente, né, nas redes, enfim. Você tem em curso um modelo neoliberal com viés fascista, que pretende acabar com toda a estrutura de organização do país. Mas você tem possibilidades, né? Possibilidades de mudar essa realidade. Eu sempre acredito nisso, né? É importante a reflexão, porque você entender quando você vota num candidato A, B ou C, você entender qual o projeto político que ele defende é fundamental, porque esse projeto político interfere diretamente nas nossas vidas, né? Então, é um debate de grande reflexão aí para a sociedade brasileira. E nós seguimos aí fazendo os debates onde tem que fazer, né? Que nos espaços públicos, nos locais de trabalho, enfim, junto à sociedade, para ver se a gente consegue, e eu acredito nisso, né, mudar essa realidade e combater mais essa medida do governo em ataque aos trabalhadores. Os reflexos dessa reforma administrativa são muito significativos, né? Ela facilita, por exemplo, a perda do cargo. É mais ou menos o que está acontecendo hoje com o Banco do Brasil, né? Só que regulamentado através de lei, né? Então,
por exemplo, você pode perder o cargo independente de qualquer coisa, o governo vai lá, decide que vai mudar a estrutura de cargo, de funções, e muda e pronto, você perde comissão, perde salário, perde o cargo, enfim. Ela é muito grave também porque ela fragmenta, pode vir a fragmentar as representações dos trabalhadores, e isso enfraquece, né? Como eu disse anteriormente, nós somos bancários, temos uma organização nacional, isso nos dá força. Cada vez que você fragmenta ainda mais, né, a representação dos trabalhadores, mais você perde força na sociedade, força de debate no parlamento, força. E isso é muito sério. Então, assim, como eu disse anteriormente, é um momento de grandes reflexões para a sociedade brasileira como um todo, em especial para os trabalhadores, né? É importante estar atento a qual projeto os candidatos defendem. E é importante lembrar que o Bolsonaro nunca escondeu quem ele era, né? Ele sempre foi muito claro em suas falas. Infelizmente, a sociedade brasileira optou por ele. A maior parte dos eleitores, né, dos brasileiros optaram por ele nas eleições. E hoje a gente vive essa situação, uma situação de um governo, na verdade eu diria um desgoverno, né? Porque ele não apresenta solução para os problemas econômicos e sociais no país. O que você assiste é o aumento da miséria, é o Brasil voltando para o mapa da fome, é o aumento de números de desempregados, é o subemprego, né? Circulando no país. Eles, desde o governo Temer e do golpe da presidenta Dilma, onde foi aprovada, por exemplo, a reforma trabalhista, e a argumentação deles era que as empresas pagavam muitos tributos, que isso impactava, que precisava retirar direitos, porque os trabalhadores brasileiros tinham muitos direitos. E isso só fortaleceu a precarização das relações de trabalho. Você hoje tem milhares de desempregados, centenas de subempregados, pessoas trabalhando só para sobreviver, né? Para ter o que comer, sem considerar a realidade do nosso país. É um ataque frontal às organizações, à organização sindical, é o tempo todo ataque aos movimentos sociais organizados. É um governo que não defende a democracia, que recentemente, inclusive, ameaçou, né? Nós tivemos aí nos Estados Unidos a tentativa de um golpe, onde o presidente da República nos Estados Unidos estimulou isso, e é isso que esse presidente faz em nosso país, é isso que ele faz. Aliás, agora está tramitando no Congresso novamente o debate sobre a facilitação, né, do porte de armas no país. Qual o objetivo que está por trás disso? Ao invés desse governo estar preocupado com a fome, com a miséria, com o desemprego, ele está preocupado em dar arma para as pessoas? É isso? Então são reflexões que a gente tem que fazer, que a sociedade precisa fazer, né? O que é mais importante? É você dar um prato, possibilitar alimentação para as pessoas, comida para elas sobreviverem, ou dar uma arma? Né? Em que condições? Né? Para quê? Qual é o objetivo disso? Então isso acende aí a luz vermelha para nós. A nossa democracia de fato está em risco, e a sociedade brasileira precisa repensar, né? Repensar o que defende, e os trabalhadores estão aí, inseridos nessa sociedade. A classe trabalhadora está inserida nessa sociedade, na verdade é a maior parte dela, e não tem a dimensão do potencial que ela tem, né? Porque a sociedade trabalhadora, ela tem um potencial incrível de organização, e é isso que a gente faz, né? É esse debate que está preemente na sociedade, é por isso que a gente luta por um país mais igualitário, onde as pessoas sejam respeitadas independente da sua cor, raça, orientação sexual ou opção política, porque quem defende a democracia também defende isso, né? É um pouco disso tudo, mas tudo isso é reflexo de um desgaste e de um governo que não olha para as pessoas, não olha para os seres humanos, diferentemente de mim em especial, e da nossa organização, que pensa no ser humano, prioriza a vida,
a alimentação, né? Prioriza o emprego, os direitos. Mas acreditar sempre, desiste jamais, Anderson. Esse é o meu lema e eu acredito muito que é possível a gente mudar essa realidade, né? Trazendo o debate à tona, fazendo as pessoas pensarem e refletirem. Adriana Nalesso, eu quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista para nós aqui no programa, te desejar um bom dia de trabalho e um forte abraço. Eu que agradeço a oportunidade, Anderson, de mais uma vez estar conversando com vocês. É uma oportunidade que a gente tem de falar, de expressar nossa opinião, então para nós isso é fundamental. Vivemos tempos difíceis, muitas das vezes não temos espaço na mídia, né? Na mídia, a grande mídia. Então, para nós é muito importante esses espaços, essas reflexões que nós fazemos em conjunto com vocês. Quero muito agradecer o convite, dizer que eu estou à disposição, desejar um feliz ano novo, com muita saúde, né? Falar para as pessoas que é fundamental a proteção, o uso da máscara, o uso dos equipamentos de proteção, álcool gel. Enfim, nós vivemos um momento muito grave da pandemia do Covid-19 no país. É importante a proteção, né? Cuidar da gente e cuidar do próximo. Então, isso é fundamental. E, para finalizar, vacina para todos. Obrigada, Anderson. Conversamos aqui com a presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do município do Rio de Janeiro, o Bancários Rio, Adriana Nalesso. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem novamente ligadinhos aqui, na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!